passo sempre focado nesse ponto. Espero que dê para entender do jeito que eu estou fazendo, para que não haja muita complicação na hora de vocês tentarem reproduzir ou aplicar em outras situações também, né? Aqui a gente vai definindo os cortes da flor do jeito que a gente já entende que seja. Se você já sabe pintar uma rosa, então, ou sabe um pouco, pelo menos um pouco dela, sabe mais ou menos como é que funciona, né? Eu vou fazendo dessa forma, aí eu crio as pétalas do meu jeito. A questão da rosa é que as pétalas dela nunca, ou dificilmente, elas têm sempre a mesma posição. Nunca tem, na verdade, né? A gente realmente deve observar que as rosas nunca são iguais umas às outras, né? Elas têm sempre a mesma característica, mas não são iguais. Então a gente pode criar de diversas formas, né? Num arranjo só a gente pode criar vários tipos de rosas diferentes, porque elas nunca são iguais. Se a gente usar mais a ponta do pincel, em alguns casos ela se torna ainda mais fácil de ser desenvolvida a rosa. Se vocês estranharem um pouco algum barulho extra nesse vídeo, não se preocupem não, tá? Porque o vídeo é caseiro mesmo, sou eu mesmo que estou filmando. Não tenho um microfone específico para fazer vídeo. O microfone é da câmera mesmo, então ele vai captar muita coisa. Som ambiente. Então vocês desconsiderem um pouco essa questão, tá bom? O que importa na verdade, se tá dando para vocês entenderem um pouco do meu trabalho aqui, tá? Esse é o meu objetivo. Observem que eu, com essa tinta, que é a tonalidade mais clara, coral, eu estou definindo os cortes e as pétalas dessa rosa que eu estou pintando agora, tá? Acho que não tem muito mistério não. Acho que o maior problema para as pessoas aprenderem a pintar uma rosa, no caso,
rosa de espinho, né, que é como ela é mais conhecida, mais famosa por esse nome. Acho que o maior problema que se tem para aprender a pintar essa rosa é realmente conhecer a rosa, conhecer o tipo de flor que ela é. Afinal, eu acho dessa forma, eu só posso pintar aquilo que eu conheço. Como eu vou poder pintar uma coisa que eu não conheço, que eu não sei como é, né? Então eu acho que assim, que a gente tem que entender a formação dela, aprender a ver como uma flor desse tipo ela é formada, né, com suas pétalas, né? Se a gente entender isso, ela se torna bem mais fácil. Nessa área escura, só onde eu coloquei um pouco mais o vermelho fogo, é que eu vou colocar um pouquinho mais de luz. Não coloco, não há necessidade de colocar claridade em toda a pétala. Eu vou colocar só nessas áreas onde eu acho que escapa um pouquinho de luz e ilumina. Porque como as pétalas não têm ordem, elas podem estar mais na frente, mais ao fundo. Então as que estão um pouco mais para frente, elas vão pegar um pouquinho mais da luz que vem. E a área dela que fica mais escondida por trás das outras, recebe um pouco mais de sombra. Então eu coloco dessa forma para dar uma ilusão maior. Isso dá uma ilusão de sobreposição de pétalas umas na frente das outras e assim por diante, né? Aqui um pouquinho nessa de cá, essa última pétala, para botar só um pouquinho mesmo. Eu coloco só um pouquinho, só para iluminar aqui a pontinha. Ok? Aqui para fechar a definição, a gente faz só para fazer como se fosse as pontinhas das pétalas com a ponta do pincel. De uma certa forma, ela já está pronta. Só que eu acho que precisa de um pouquinho mais de luminosidade. Aí, para isso, a gente pode botar uma luzinha extra. Um ponto de luz um pouco mais intenso no lado direito da flor. Então eu não vou usar mais essa cor. Eu posso usar um pouquinho do branco também, em menos quantidade do que essa que eu já usei, do que a coral. Eu vou colocar um pouquinho mais de luz. Para isso eu vou utilizar só um pouquinho de branco. Você pode usar o pincel só sujo de branco também, tá? Que aliás, eu acho que é suficiente. Porque se a gente colocar muito branco, ele vai deixar a rosa muito esbranquiçada. E a luz não deve ser feita com branco. Luz é uma variação da cor predominante de um objeto. Então, a luz e a sombra, na verdade, né? A luz, ela, se um objeto é
vermelho. Então ela tem um vermelho mais claro para fazer luz do que o predominante, né? E um vermelho mais escuro para fazer a sombra. Sempre dessa forma. Esse branco que eu estou usando, eu uso só o pincel sujo. Eu não estou usando cor. Eu limpo o pincel, deixo ele só sujinho de branco. Eu estou usando esse branco só para dar um foco de brilho, uma luminosidade